Ao longo dos séculos, o cristianismo se ramificou em diferentes tradições e comunidades, todas mantendo um ponto em comum. Jesus Cristo permanece no centro da fé e seus ensinamentos são o alicerce espiritual de cada vertente. Católicos, ortodoxos e protestantes compartilham boa parte da antiga formulação doutrinária expressa no Credo de Nicéia, especialmente no que diz respeito à ideia de um Deus único, à natureza divina de Jesus e ao mistério da Trindade. Mas esse terreno comum não impediu que divergências profundas surgissem. A forma como cada tradição interpreta as Escrituras, como entende a autoridade espiritual, seja ela do Papa, do clero ou apenas do texto bíblico, e como define sacramentos, dogmas e práticas religiosas, acabou criando caminhos distintos. Essas diferenças moldaram não só a história da Igreja, mas a própria história da Europa, influenciando disputas políticas, guerras, identidades culturais e transformações sociais. A ruptura mais marcante aconteceu no século XVI. Em 1517, Martinho Lutero tornou pública sua crítica à venda de indulgências, ato que simbolizava, para ele, uma corrupção intolerável dentro da Igreja Católica. No entanto, aquilo que começou com um protesto contra abusos específicos, rapidamente se transformou em uma contestação ampla da estrutura e da teologia católica. Lutero recusou-se a se retratar quando convocado à Dieta de Worms, e, ao defender sua posição, abriu caminho para uma reforma que mudaria para sempre o cristianismo. Assim nasceu o movimento protestante, inaugurando uma divisão que marcaria a fé cristã e estabeleceria tradições que, embora compartilhem a figura de Jesus, o interpretam e o compreendem de maneiras diferentes. Diferenças que veremos a seguir. Número 1. Fundação e primeiro líder. Logo após a passagem de Cristo pela terra, ainda no século I, seguidores de Pedro institucionalizaram o que hoje conhecemos pela Igreja Católica. Mas ela não nasceu grande ou globalizada, mas como uma promessa de manter a paz, a ordem e a devoção a Jesus Cristo. Pedro era o pescador, a quem Jesus confiou as chaves do reino. A tradição católica sustenta que ali nasceu a estrutura que atravessaria milênios. Com a institucionalização do cristianismo no Império Romano, especialmente após o Édito de Milão em 313 d.C., a Igreja se tornou o pilar central da sociedade ocidental, guardiã da fé, da cultura e da salvação através dos sacramentos. Durante 1500 anos, ser cristão no Ocidente era essencialmente ser católico. A cena muda drasticamente no século XVI por volta de 1517. O mundo estava em transformação. O Renascimento iluminava as artes e a imprensa de Gutenberg espalhava ideias. Na Alemanha, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero vivia uma crise espiritual profunda e observava com descontentamento certas práticas da Igreja, como a venda de indulgências, o perdão dos pecados em troca de dinheiro ou qualquer bem de valor. Em 31 de outubro de 1517, o martelo bateu forte na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Lutero pregou suas 95 teses, propondo um debate que acabou por incendiar a Europa. Ele não queria criar uma nova religião, mas reformar a que já existia. Claro que Roma rejeitou, e a insistência de Lutero na autoridade suprema da Bíblia, ou sola Scriptura, e na salvação apenas pela fé, ou sola fide, criaram um cisma irreversível. Ali nascia o protestantismo, defendendo que o acesso a Deus e a Jesus não precisava de mediação institucional do clero. Resumindo, no catolicismo,
Jesus é frequentemente acessado através da liturgia, da Eucaristia e da comunhão dos santos, enquanto que no protestantismo, Jesus é alcançado por meio da leitura individual da Bíblia e por meio da pregação da palavra, com uma ênfase menor em rituais visuais e maior na experiência pessoal direta. Em segundo lugar, as Sagradas Escrituras. Embora católicos e protestantes compartilhem o mesmo alicerce, que é a palavra de Jesus, o caminho para interpretar essa verdade se bifurca radicalmente. Para o protestante, a Bíblia não é apenas um livro, é a bússola exclusiva. Eles defendem a suficiência das Escrituras. Tudo o que é necessário para a salvação e para a conduta ética está contido ali, sem necessidade de adendos. Essa visão é a pedra angular da teologia reformada, sintetizada nas famosas 5 solas, que começam justamente pela sola Escritura, que quer dizer somente a Escritura, e culminam na glória exclusiva a Deus. Já na visão católica, a Bíblia é o coração, mas não o corpo inteiro da fé. O catolicismo sustenta que a revelação divina também flui através da sagrada tradição. Imagine um rio contínuo, o Depositum Fidei, ou depósito da fé, entregue por Jesus aos apóstolos. Foi preservado e transmitido pelo clero através dos séculos. Isso valida dogmas que não estão explicitamente na Bíblia, mas que a Igreja afirma terem sido inspirados pelo Espírito Santo ao longo da história, incluindo a profunda veneração à Virgem Maria e aos santos. Número 3. Os livros da Bíblia. À primeira vista, as Bíblias parecem idênticas. Ambas narram a criação, os profetas, a vida de Jesus e o Apocalipse. Mas, ao abrirmos o índice, encontramos uma diferença matemática que reflete o grande cisma do século XVI. Aliás, o chamado Grande Cisma do Oriente foi um conjunto de ações que levou à ruptura entre as igrejas de Roma e Constantinopla em 1504, dando origem a uma outra vertente, a Igreja Ortodoxa. Voltando ao contexto da Bíblia, a católica é uma biblioteca mais robusta, contendo 73 livros. Ela mantém a tradição da Septuaginta, a versão grega das escrituras judaicas, que era usada pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos. Essa versão inclui 7 livros do Antigo Testamento, conhecidos como deuterocanônicos, ou segundo cânone, como Tobias, Judite, Sabedoria e os 2 livros dos Macabeus. Para a Igreja Católica, eles são inspirados e fundamentais para doutrinas como a oração pelos mortos. Já a Bíblia protestante é mais enxuta, com 66 livros. Durante a Reforma, Martinho Lutero e outros reformadores decidiram voltar às raízes hebraicas originais. Eles argumentaram que esses 7 livros adicionais, embora históricos e úteis, não constavam no cânone judaico oficial da Palestina e, portanto, não deveriam servir de base para doutrinas de fé. Eles foram chamados de apócrifos e retirados do cânone protestante. O detalhe crucial para o leitor entender é: o Novo Testamento é idêntico. As diferenças residem apenas no Antigo Testamento, ou seja, a história de Jesus, os evangelhos e as cartas de Paulo são exatamente as mesmas, seja você católico ou protestante. A divergência não está na mensagem da cruz, mas na extensão da herança judaica que a antecede. Enquanto o católico vê a salvação como um processo contínuo da fé, das obras e sacramentos, o protestante vê como um ato declaratório, isto é, justificado somente pela fé. Número 4. A autoridade do Papa. A relação com a autoridade religiosa é um dos pontos em que católicos e protestantes mais se distanciam.
No catolicismo, o Papa ocupa o centro dessa estrutura. É visto como sucessor de São Pedro, aquele a quem Jesus teria confiado o cuidado espiritual da comunidade cristã. Sua posição e seu peso nas decisões da Igreja se sustentam tanto na Bíblia quanto na longa tradição construída ao longo dos séculos pela Igreja Católica Romana. Já no protestantismo, a lógica é bem diferente. A liderança suprema da Igreja é atribuída exclusivamente a Cristo e ponto final. Para os protestantes, nenhum líder humano, por mais dedicado ou inspirado, pode reivindicar infalibilidade ou autoridade espiritual absoluta. Eles rejeitam a ideia de sucessão apostólica como fundamento de poder institucional e entendem que o Espírito Santo concede discernimento a qualquer pessoa que busque compreender as Escrituras. Isso coloca todos os fiéis no mesmo patamar. Os pastores existem, claro, e têm responsabilidades importantes dentro das comunidades, mas não detêm um status especial sobre os sacramentos, nem possuem prerrogativas espirituais superiores às dos demais membros. Número 5. O Purgatório. Apesar de caminharem lado a lado ao longo dos séculos compartilhando a fé em Cristo, católicos e protestantes enxergam o pós-vida por lentes bem diferentes. É nesse contraste que surgem as visões distintas sobre o purgatório e o inferno. Para a Igreja Católica, a jornada da alma depois da morte pode ter um ponto intermediário: o purgatório. Não é um segundo julgamento nem um castigo eterno, mas um estado de purificação. A ideia é simples, porém profunda. Se alguém morreu arrependido, mas ainda carregando imperfeições ou pecados não totalmente expiados, essa alma passa por um processo de limpeza espiritual antes de alcançar a visão plena de Deus. Essa compreensão se conecta à própria estrutura da fé católica, que combina crença, participação nos sacramentos e as chamadas obras meritórias, como partes essenciais do caminho de salvação. O purgatório seria, então, a etapa final desse percurso de amadurecimento e purificação. Já para os protestantes, essa parada intermediária simplesmente não existe. Nas Escrituras, dizem eles, não há base sólida para afirmar a presença de um estado temporário de expiação após a morte. A lógica é direta. Cristo, ao morrer na cruz, pagou integralmente a dívida do pecado humano. Se o sacrifício é completo, não faria sentido um período adicional de purificação. Assim, o destino final da alma é binário, céu ou inferno. E esse destino é selado pela fé no sacrifício de Cristo, visto como a única expiação verdadeira e suficiente. O inferno, para ambos, é um ponto de convergência, mas encarado de maneiras ligeiramente diferentes. Para os protestantes, ele é o contraponto inevitável do céu, o lugar definitivo para aqueles que rejeitam a salvação oferecida por Cristo. Para os católicos, o inferno também é real e eterno, mas o caminho até ele é evitado não apenas pela fé, mas também pela vida vivida em consonância com os ensinamentos da Igreja, na prática dos sacramentos e das boas obras. Assim, enquanto os católicos enxergam o pós-vida como uma jornada escalonada, onde até mesmo os salvos podem passar por um processo final de purificação, os protestantes veem tudo como uma decisão clara e imediata, fruto direto da aceitação da graça de Cristo. São duas formas de olhar para a mesma questão existencial, moldadas por séculos de tradição, interpretação e espiritualidade. Número 6. Os sacramentos. Quando se observa o cristianismo pelas lentes do catolicismo e do protestantismo, os sacramentos se tornam uma das paisagens onde esse contraste aparece com mais nitidez. Cada tradição enxerga nesses ritos uma função diferente. E isso
molda a espiritualidade de milhões de fiéis ao redor do mundo. No universo católico, os sacramentos são vistos como canais reais da graça divina. São 7, todos entendidos como instrumentos pelos quais Deus age na vida do fiel: batismo, Eucaristia, confissão, crisma, matrimônio, ordem e unção dos enfermos. Cada um carrega um sentido profundo, uma força espiritual própria e um papel específico na trajetória do cristão. A Eucaristia, por exemplo, é o coração dessa vivência. Os católicos acreditam que, pela transubstanciação, o pão e o vinho tornam-se verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, tornando o altar um ponto de encontro real e místico entre o humano e o divino. Já para os protestantes, a lógica é mais enxuta e profundamente ligada ao texto bíblico. Eles reconhecem apenas 2 sacramentos, aqueles que Jesus instituiu de forma explícita nas Escrituras: o batismo e a Eucaristia. Mas mesmo esses 2 são entendidos de maneira distinta da visão católica. No rito da ceia, Cristo não está presente fisicamente nas espécies. O momento é simbólico, uma memória sagrada da última ceia e do sacrifício na cruz. A força do sacramento não está na transformação do pão e do vinho, mas na fé da comunidade que relembra o gesto de Cristo. O batismo também assume outro significado no protestantismo. Ele não é visto como portador de eficácia espiritual automática, isto é, não limpa o pecado por si só. Serve antes como uma expressão pública da fé de quem é batizado. Por isso, muitas denominações exigem preparação e maturidade espiritual antes de recebê-lo. E, seguindo o exemplo bíblico, preferem o batismo por imersão, em memória do gesto praticado por João Batista e descrito no Novo Testamento. A confissão é outra área onde as 2 tradições seguem caminhos opostos. Na Igreja Católica, o sacramento da reconciliação envolve confessar as faltas a um sacerdote, receber orientação e cumprir a penitência como parte do processo de cura espiritual. Já no protestantismo, esse tipo de intermediação não existe. O fiel conversa diretamente com Deus em oração, reconhecendo suas falhas e pedindo perdão, sem a necessidade de um representante humano. Algumas comunidades incluem momentos coletivos de confissão nas celebrações, como ocorre no anglicanismo, mas sempre de forma simbólica e comunitária, nunca sacramental no sentido católico. Número 7. A Virgem Maria e os Santos. Quando o tema é devoção, as diferenças entre católicos e protestantes ganham contornos especialmente marcantes, quase como 2 paisagens espirituais que, embora compartilhem a mesma raiz cristã, florescem de formas distintas. Como cada religião lida, por exemplo, com a Virgem Maria e os santos? No protestantismo, a adoração é reservada exclusivamente ao Deus uno e trino. Qualquer prática que envolva santos ou Maria é vista como um desvio, uma aproximação perigosa da idolatria. Maria, para os protestantes, ocupa um lugar de enorme respeito, uma mulher de fé extraordinária, escolhida para dar à luz o Salvador. Mas nada além disso. Eles reconhecem a virgindade no nascimento de Jesus, porém rejeitam conceitos que não encontram respaldo direto nas Escrituras, como a Imaculada Conceição, a ideia de que Maria teria sido preservada do pecado original e sua assunção aos céus. Para eles, Maria nasceu como qualquer outro ser humano e, portanto, não poderia possuir privilégios espirituais exclusivos, nem exercer intercessão junto a Deus. Do lado católico, a paisagem é mais complexa e simbólica. A devoção mariana e o culto aos santos são parte antiga e integral da prática de fé, porém cuidadosamente diferenciada em 3 níveis: latria,
destinada somente a Deus. Dulia, que é a veneração dos santos, e hiperdulia, uma forma especial de honra dirigida à Virgem Maria, acima dos santos, mas ainda infinitamente abaixo da adoração reservada ao Criador. Para os católicos, esses gestos não são idolatria, mas expressões de respeito, memória, inspiração e pedido de intercessão, como quem conversa com amigos espirituais que caminham ao lado de Deus. Essa diferença também se manifesta na forma de se dirigir ao divino. O protestantismo rejeita qualquer tipo de mediação espiritual humana. Não há santos intercessores, não há invocações marianas. Toda oração sobe diretamente a Deus sem intermediários. É uma relação direta, pessoal, íntima, marcada pela confiança plena de que o próprio Deus escuta cada súplica. Já para os católicos, a intercessão dos santos e de Maria funciona como uma rede espiritual de apoio, uma grande comunidade celeste que participa da vida da Igreja. Não substitui a oração a Deus, mas a acompanha. Não elimina o relacionamento direto com o Criador, mas o enriquece com exemplos e modelos de santidade. Assim, enquanto os protestantes caminham pela fé com foco absoluto em Deus como único destinatário de devoção, os católicos atravessam essa mesma jornada acompanhados por figuras que consideram inspiradoras e intercessoras. Duas maneiras diferentes de viver a mesma busca espiritual, moldadas por séculos de teologia, tradição e interpretações das Escrituras. E afinal, quem deles está certo? Ou não há certo e errado, desde que se tenha fé? Número 8. Confissão dos pecados. O que você pensa sobre confessar seus erros a alguém que você não conhece direito? Se for para um amigo ou amiga, tudo bem. Mas e para Deus? Ou melhor, para um sacerdote representante de Deus perante os católicos? Nem toda religião pensa como os católicos. Na tradição católica, confessar os pecados é um sacramento. E isso já diz muito. A reconciliação ou confissão é vista como um momento em que o fiel se apresenta diante de Deus por meio de um sacerdote que atua não como juiz, mas como instrumento da misericórdia divina. A lógica é profundamente relacional. O penitente reconhece suas falhas, recebe orientação, cumpre uma penitência e recebe a absolvição. Para os católicos, Cristo confiou aos apóstolos e, por consequência, aos sacerdotes, a missão de perdoar pecados. A confissão ao pé do ouvido, então, não é apenas um desabafo espiritual, mas um gesto sagrado, um encontro sacramental com a graça. Há ali um sentido de cura, de restauração, de recomeço, tudo mediado por uma figura ordenada que, segundo a doutrina, age in persona Christi, isto é, na pessoa de Cristo. No protestantismo, o cenário muda por completo. Não há sacramento da confissão, porque não há a figura de um intermediário humano habilitado a ouvir e a absolver pecados. O protestante entende que o perdão divino flui de maneira direta, do coração do fiel para o coração de Deus. Confessar é orar, é conversar com Deus de maneira íntima, sincera, sem fórmulas e sem mediação. A ideia central é que todos os cristãos têm livre acesso ao Pai. Não há porta especial, não há degrau hierárquico. A honestidade diante de Deus é o que importa, e a absolvição vem da própria fé no sacrifício de Cristo. Algumas denominações mantêm um momento de confissão comunitária durante o culto, palavras coletivas de arrependimento recitadas em uníssono. Mas, mesmo assim, não existe absolvição sacramental. O perdão é entendido como algo garantido pela promessa de Deus e pela obra de Cristo. Número 9. Bênçãos e orações. No catolicismo, a fé se manifesta muito através do sensorial.
gestos, objetos, aromas, imagens. Não por acaso, as bênçãos costumam envolver água benta, um sinal de purificação e lembrança do batismo. Ao entrar numa igreja, ao abençoar um lar, ao despedir um fiel para uma viagem, a água benta aparece como um toque concreto do sagrado. Da mesma forma, a hóstia consagrada é o ápice da bênção na missa. Para os católicos, é o próprio Cristo presente de forma real, algo que vai muito além do simbolismo. As orações seguem essa linha cheia de elementos simbólicos. O sinal da cruz, por exemplo, funciona como um mini credo corporal, um gesto que lembra a fé na Trindade e o sacrifício de Cristo. O terço organiza a oração e conduz a meditação, quase como um trilho espiritual que guia a mente. E as imagens dos santos e de Maria não são ídolos, mas referências visuais que ajudam o fiel a se sentir acompanhado por essa família espiritual da Igreja. Tudo isso compõe uma espiritualidade que enxerga no símbolo um caminho legítimo de aproximação com o divino. Nas igrejas protestantes, a lógica é outra. A bênção não depende de objetos, mas da palavra, especialmente da palavra de Deus. Pastores impõem as mãos, oram, recitam trechos bíblicos e confiam que o poder está na Escritura e no Espírito Santo, não em elementos materiais. O uso de água benta, imagens ou hóstias com significado sacramental é rejeitado, porque seria considerado um acréscimo humano ao que Deus instituiu. Na oração pessoal, essa simplicidade continua. Não há terço, não há imagens, não há crucifixos ou rituais fixos. Apenas a Bíblia e a disposição íntima do fiel. A ideia é manter a relação com Deus completamente despojada, sem intermediários nem acessórios espirituais. O foco é o diálogo interno, espontâneo, livre. Até o gesto da cruz, tão comum aos católicos, costuma ser deixado de lado nas tradições protestantes, visto como um costume humano e não um ensinamento bíblico. Número 10. O pós-morte. Uma pergunta que deixa qualquer um intrigado é: o que nos acontece depois que morremos? Até mesmo dentro do cristianismo, as conclusões sobre nosso destino só vão se cruzar lá na frente, no encontro com o divino. Para a tradição católica, morrer não é um ponto final, mas o início de uma travessia espiritual. Logo após a morte, a alma passa por um juízo particular, um encontro íntimo com Deus onde sua vida é vista em plenitude. A partir daí, 3 caminhos são possíveis. O primeiro é o céu, o destino das almas que na vida se uniram profundamente a Deus e morreram purificadas. É o estado da felicidade plena, a visão direta do Criador, o fim último da existência humana. O segundo é o inferno, a condição das almas que rejeitaram consciente e livremente o amor divino. Não é um castigo imposto, mas a consequência de uma recusa radical ao próprio Deus. E entre esses 2 extremos existe o terceiro caminho, o purgatório. Para os católicos, é uma etapa temporária de purificação para aqueles que morreram na amizade de Deus, mas ainda carregam imperfeições. Não é um lugar de desespero, mas de esperança, um fogo que cura, não que condena. Ali a alma se prepara, se ajusta à luz divina e, ao fim desse processo, entra no céu. Não importa como as religiões lidam com seus fiéis. Se Deus é uno e Jesus é quem representa o Senhor na terra, desde que elas estejam voltadas ao bem, levar a palavra de Deus é o que realmente continuará mantendo o mundo vivo.